Bom, pessoal, mais um Didicast aqui chegando pertinho de você e com assuntos cada vez mais relevantes. Hoje nós temos uma convidada mais que especial e, por que não dizer, um grande anjo da guarda de muitas pessoas, não só médica, mas uma pesquisadora, uma pessoa que se atenta principalmente em dar a nós o que a medicina proporciona, mas principalmente o que Deus deu de dom, que é a humanização. Então, nós estamos conversando hoje com a doutora Naíma Salum Fontana, médica infectologista aqui na nossa cidade de Sorocaba, que vem hoje bater um bom papo para que a gente possa se esclarecer um pouco mais de várias doenças nesse inverno que começou essa semana. E além dessas doenças, nós estamos focando principalmente nesse aumento significativo da Covid-19, que vem se alastrando em mais uma onda em nossa cidade, em nosso país e pelo mundo. Doutora, é um prazer imenso em recebê-la e, mais uma vez, eu quero aqui deixar claro a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, não só pelas pessoas próximas que você tratou, mas pelos benefícios do estudo e nesse sacerdócio da medicina, nesse dom que você tem de tratar todos com a humanização. Porque a parte médica, doutora, muitos têm, né, o conhecimento, mas quando uma pessoa chega até você, ela chega totalmente debilitada, ela chega assustada, a família chega totalmente atrás de algo que muitas vezes parece muito longe desse tato, e você recebe a todos com carinho, com colo. E eu tenho certeza que esse colo e esse carinho já são 50% do problema resolvido. Os outros 50% é medicina. Então, o colo que você nos deu, que eu conheço, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá caminhando bem. É o colo que a gente precisa no momento de angústia. Essa combinação de medicina com essa humanização que está muito distante hoje de muitos profissionais, não só na área médica. O mundo hoje está muito automatizado e as pessoas estão deixando de lado um pouco esse tato de ser humano, esse colo, esse carinho. Isso vem desde sempre? Vem desde a infância? Vem da sua casa? Ou você aprendeu nisso no seu dia a dia, nesse bruto dia a dia que você tem de grandes perdas e de grandes conquistas? Se apresente melhor, doutora, e seja bem-vinda. Obrigada pelos elogios, Fernanda. Eu acho que assim o ser humano é algo, né, muito integral, né? Existem várias vertentes que norteiam a vida de um ser humano, né? Então, o ser humano ele é espiritual, ele é emocional, ele é um profissional, né? Ele é também massa, carne, sangue, né? Coisas inertes. Mas o que nos diferencia enquanto seres humanos, é justamente a parte espiritual, né? A parte emocional. E claro que uma doença física, ela vai culminar e vai perpetuar em toda a parte é, emocional do indivíduo e vice-versa, né? Então, é importantíssimo, é primordial, eu diria, você sempre acolher, né? E acolher de uma forma técnica, acolher com dados e, claro, trazer a realidade, mas sempre mostrando-se à disposição daquele ser que sofre, que está na sua frente, né? Então, a gente fala até em medicina, né, que o nosso dever é confortar, é consolar. Nós sempre devemos consolar. Porque curar, às vezes a gente cura, às vezes, né? Mas consolar, sempre devemos consolar. Eu venho de uma família de médicos. Meu pai era médico, minha mãe também. Meu pai, inclusive, é cidadão emérito aqui de Sorocaba. Ele, antes de ser médico, ele era artista. Foi o criador do Teatro de Fantoches aqui de Sorocaba, que foi o primeiro teatro aqui de Sorocaba. Então, eu venho dessa vertente, minha mãe também tinha uma vertente artística, eu também sou artista, então eu tenho uma sensibilidade muito, muito grande, né? Eu sinto muito
os ambientes, a pessoa. Então, eu tento aplicar isso na minha vida profissional. É claro que, se a gente se envolve demais, a gente acaba prejudicando o nosso trabalho, né? Mas é claro que nós temos que nos envolver dentro daquele bom senso, dentro daquele limite possível de você continuar atuando no sentido de melhoria e bem-estar do paciente. Né? Doutora, você falou uma coisa muito interessante, que também acontece comigo, mas eu quero saber a sua opinião. A medicina, esse trabalho que você desenvolve, você sofre perdas corriqueiras, né? Talvez não vamos falar corriqueiras, mas sempre existe alguma derrota nessa sua batalha. A gente não consegue vencer todas. E você tem que ter um bloqueio dentro de você, porque se você for se envolver emocionalmente com todos os casos, você adoece. Como que você faz para bloquear, né? Principalmente quando você pega um paciente mais novo, você fala, nossa senhora, não podia ter acontecido isso. E, na verdade, você não pode, você tem que ter esse bloqueio. Esse bloqueio, ele, não vou falar estraga um pouco a gente, mas ele não é tão benéfico para o nosso dia a dia, porque você acaba se tornando, por razões de defesa, logicamente, uma pessoa um pouco mais fria. Isso, a medicina, o seu trabalho, ele traz um pouco desse malefício, não é? De você ficar um pouco mais fria. Sim, infelizmente, né, se você se envolve demais, você chega muito perto, você não consegue ter uma visão ampla do problema, né? Então, um distanciamento é necessário para você poder aplicar as melhores técnicas, os melhores terapêuticas para o paciente, sem aquele envolvimento emocional, né? Isso é necessário, tanto que quando tem algum parente, alguém muito querido internado, nunca é ideal que um irmão, que um pai, que um filho cuide daquele ente querido, porque a possibilidade de ele fazer demais ou fazer de menos é muito grande, né? Por causa justamente de que nós somos seres emocionais. Então, tem que existir esse bloqueio, né? Assim, no sentido de se envolver e sentir demais, porque uma coisa é você se colocar no lugar do outro, né? Outra coisa é você empatizar. Você pode entender e compreender a dor do outro sem senti-la, né? Eu empatizo com o que você está sentindo, eu entendo, eu compreendo, mas eu não sinto. Porque se eu sentir, eu vou estar bloqueando meu lado racional e prejudicando a minha atuação. Mas isso você só aprendeu no seu dia a dia. Com certeza. Isso, certeza. então, acho que você sofreu muito no começo, né? Sim. Acho que é uma situação... Agora, doutora, eu quero falar um pouco de tudo com você. Eu quero falar sobre, principalmente, Covid, mas eu quero falar sobre DST também, sobre algumas situações que estão nos assombrando, né? Como um aumento significativo do número de pessoas com sífilis, que até pouco tempo atrás já não se falava mais em sífilis, né? Sífilis acho que é da década de 60, de 70, que vinha como DST mais forte, principalmente antes do HIV. Mas eu quero falar um pouco com a senhora sobre essa nova onda de Covid que está vindo. Primeiro de tudo, doutora, qual que é a importância dessa vacinação? Né? E esse negacionismo ainda existente, ele é sadio? E principalmente, doutora, tem pessoas que foram tomar a primeira, muitos não voltaram para tomar a segunda dose, muitos ainda não voltaram para tomar a terceira e muito menos a dose de reforço. Rapidamente, sintetizando, qual que é a importância disso? Porque muitos falam assim, nossa, eu não vou tomar essa dose porque eu já estou protegido pela primeira. E aí vai me dar casos de quem toma, por exemplo, a vacina da Pfizer, as crianças estão desenvolvendo problema do coração. Nós temos sim que ouvir a ciência. É isso, doutora? Não, com certeza, né? A vacinação, ela tem um histórico que fala por si só, né? De sucesso, né? Nós só conseguimos erradicar a varíola, que agora está voltando, até numa vertente diferente, né? A erradicação da varíola, o controle do sarampo, que até um tempo atrás nós ganhamos até um prêmio
né? O Brasil ganhou um prêmio por ter erradicado o sarampo e agora nós perdemos esse prêmio, justamente por quedas significativas dos níveis de cobertura vacinal em todo o país, né? Então, esse negacionismo não é de agora, esse negacionismo já vem de alguns anos, porque justamente o sucesso da vacina é o seu próprio inimigo, né? A vacina nos permite o quê? Uma vida livre de doenças infecciosas. E justamente por as pessoas não verem mais as doenças infecciosas, elas sentem-se falsamente seguras e começam a se questionar, mas será que existe isso mesmo? Isso é invenção, eu não preciso me vacinar. Então, o que eu falo, o sucesso da vacina é a própria inimiga dela, né? Entendi. E com certeza, nós só estamos aqui conversando sem máscara, num ambiente seguro, graças à vacinação. Graças à vacinação. Então, tudo que a gente observou nos últimos 2 anos, né? Essa tragédia, essa crise Doutora, acho que sanitária você fora enlouqueceu de nesse tempo todo, procedência. você não teve vida, você, quando Não tive mesmo. apareceu, você como linha de frente mesmo, né? Linha de frente colocando a mão na massa, porque eu tenho um irmão que é médico, também estava na linha de frente, porque fazia o seu atendimento clínico nos seus plantões, mas mesmo assim ele era essa linha de frente, mas não que nem a senhora que ia tratar aquela situação. Eu acho que foi uma loucura toda, porque não sabia o que fazer no início, né? O que mais enlouquecia a gente e nos frustrava muito era entrar no hospital e ver uma cena de guerra, pessoas entubadas para todos os lados. Nós chegamos a ter 80 pacientes entubados num lugar onde comportava 30. Era em todos os lugares. E, assim, no limite da nossa capacidade estrutural, humana, de recursos humanos, todo mundo trabalhando à exaustão, saía do hospital e eu via todo aquele negacionismo, né? E todo aquela cruzamento da nossa maior crise sanitária, talvez da história moderna, da brasileira, vamos dizer assim, cruzando com uma crise política, né? Justamente no momento da gente mais precisava de apoio, da gente mais precisava que as vozes que estavam dentro, confortavelmente seguras dentro de suas casas, nos apoiassem, a gente não teve isso. Então, realmente, nós profissionais de saúde nos sentimos expostos, exaustos e sozinhos, né? Então, quando veio a vacina, e eu digo isso para qualquer profissional de saúde que estava na linha de frente, eu chorei quando eu tomei a minha primeira vacina, porque a gente sabia, a gente tinha certeza que ali estava a luz do fim do túnel de toda aquela escuridão que a gente estava vivendo. Então, assim, não dá para ter dúvidas. Eu acredito que, enquanto cientista, enquanto vivenciar tudo o que eu vivenciei, não dá para ter dúvidas que a vacinação foi a grande responsável pela parcial paz, né? Essa calmaria que nós estamos vivendo hoje, a despeito do aumento de casos que a gente teve agora recentemente, isso não está impactando no aumento de leitos, de uso de leitos de UTI, né? Então, a gente não está vendo o mesmo cenário que a gente via, né, há 2 anos atrás. Então, a Covid... E os casos vêm aumentando mesmo, doutora. Desculpa. Cientificamente falando, o porquê que esse aumento vem acontecendo? Vamos lá, é uma conjunção... Repete essa pergunta que você fez para ela, porque aí eu corto a tosse. Tá. Pode ficar à vontade, doutora. Quer uma água? Não. Deu uma coisinha. O que eu pergunto? Doutora, significativamente, esses casos de Covid, eles vêm aumentando e por quê? É uma conjunção de fatores, tá? Então, combinou com a flexibilização das medidas individuais e coletivas que nós estávamos tomando até o momento, então, aquela questão dos eventos, das aglomerações, então, combinou com o abandono de máscaras em ambientes fechados, primeiro em ambientes abertos, né, depois em ambientes fechados, mantendo a obrigatoriedade em serviços de saúde, né, e transporte público. Então, combinou com isso. As pessoas estão saindo mais, se expondo mais, voltando a viajar e também com um período mais frio, em que as pessoas tendem a ficar mais fechadas, mais aglomeradas em ambientes mais estreitos, mais fechados. E também combinou que nós ainda não temos uma vacina duradoura,
né? Nós temos uma vacina eficaz, nós vimos que ela é eficaz, segura, pode ficar mais segura? Pode, mas ela é segura, né? Mas ela não tem uma proteção duradoura, tá? Isso vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido, mas quando as pessoas criticam, mas poxa, a gente vai ter que tomar quantas doses? Eu falei, quantas doses forem necessárias. Essas vacinas que nós tomamos, que dá imunidade permanente para o resto da vida, levaram de 10 a 20 anos para serem desenvolvidas, né? Então, não quero uma vacina perfeita em 2 anos. E não, um ano que e nós não temos tem problema de vacina. tomar a primeira, segunda, Claro terceira que não, dose. isso é tudo booster, você vai lembrando o sistema imune. Então, assim, o primeiro esquema vacinal de qualquer vacina é para produção de anticorpos. Produção de anticorpos, imunidade humoral e imunidade celular. E as doses subsequentes, que são as doses de reforço, são justamente para aumentar esse nível que vai caindo ao longo do tempo de anticorpos, ele volta. Então, ele cai, aí ele volta. Vamos ter uma vacina que dá imunidade para o resto da vida? Como a gripe, sei. todo ano se toma. Não sei. Mas se nós tivermos uma vacina anual, já é um mérito muito grande, né? O problema do coronavírus é que ele é um RNA vírus, então ele tem a propriedade de mutações frequentes, como a influenza é assim também. Por isso que todo ano a gente tem que tomar, né? Todo ano a gente tem que tomar aquela dose de acordo com aqueles sorotipos que estão em maior circulação naquele momento, né? Então é isso. A nossa visão enquanto infectologista, epidemiologista é esta. O Covid está passando de uma pandemia para uma endemia. Ele vai continuar entre nós, ele vai aumentar casos de acordo com uma variação sazonal, então nos períodos mais frios, nas estações mais frias, e vai ter uma recrudescência. Então, ele vai ter uma variabilidade dentro de um limite que o sistema de saúde consiga absorver, né? Que é o que a gente está vendo, mas ele vai continuar aí. Ele não vai desaparecer. Ele não tem as características como o vírus da varíola tinha para erradicação. Entendi. Quais são as características para um vírus ser erradicado? Conferir imunidade permanente. Ele não confere. Então, quais vírus que conferem imunidade permanente? Catapora. Você pega uma vez na vida, depois você não pega mais, né? Até os antigos falavam, Joãozinho tá com catapora. Vai lá, Pedrinho, vai lá pegar, né? Isso. E pegava e não pegava mais, né? Sarampo também confere imunidade permanente, rubéola. O Covid não. Então, você pega uma, você pega duas, você pega 3. Isso já é um bloqueio, já é um obstáculo no passo da erradicação. Outra coisa, ter uma vacina eficaz, segura e duradoura, né? Nós ainda não temos uma vacina Como assim. a da febre amarela. Dura 10 anos. Isso, como da febre amarela, que agora dura o resto da vida. Dura o resto da vida. Dura o resto da vida. Então, tem alguns obstáculos neste vírus que ainda nos impedem de erradicá-lo como nós erradicamos a varíola, entendeu? Mas, assim, respondendo a sua pergunta de forma enfática, sim, tem que vacinar. Não é Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Isso não é uma questão individual, é uma questão coletiva. E as combinações? Muita gente fala assim, eu tomei Pfizer, quero tomar Pfizer, eu tomei AstraZeneca, quero... Essas combinações também não dizem nada. Você pode tomar qualquer vacina. Na verdade, dizem. Teve um estudo nos Estados Unidos que foi feito com profissionais de saúde, ou seja, pessoas na linha de frente ali da lida com o coronavírus, em que eles viram uma eficácia mais robusta e duradoura nos esquemas heterólogos. O que é isso? Então, a pessoa começa com uma vacina, faz um esquema primário com uma vacina e faz doses de reforço com vacinas diferentes. Então, isso é melhor, o esquema heterólogo é melhor. E é por isso que o Ministério da Saúde lançou um comunicado falando que para profissionais de saúde o ideal é o esquema heterólogo. Né? Muita gente não sabe Exato, disso. O esquema heterólogo é melhor, ele é mais duradouro, mas aí o Estado, por conta de estoque, por conta de outros motivos, falou que não, o imunobiológico que estiver disponível para o reforço do profissional de saúde, né? Mas sim, se você puder tomar uma vacina diferente, é melhor para o seu sistema imune. Doutora, uma outra dúvida. Por exemplo, eu recentemente peguei mais uma vez a Covid. As 3 vezes que eu peguei, doutora, eu não tive absolutamente nada. Eu acho que a primeira vez poderia ser sorte, a segunda talvez sorte.
será que a terceira vez é sorte também? Existem pessoas que pegam, ou foi coincidência, pela linha da medicina, existem pessoas que realmente não desenvolvem essa doença, ou existem pessoas que pegam mais fácil, porque eu peguei as 3 vezes e tive com a minha filha do meu lado, a minha filha não pegou. Eu tive com a minha mãe do meu lado, tomando do meu copo, e não pegou. Existem pessoas que pegam mais fácil, existem pessoas que pegam e desenvolvem a doença de uma forma mais moderada. Isso existe ou... A transmissibilidade, ela depende de uma série de fatores, né? O principal fator na transmissibilidade é o contato de risco, que é considerado aquele contato próximo, menos de 1,5 m, por pelo menos 15 minutos sem máscara. Depende do inóculo viral que a pessoa está carregando, depende do período que ela está da doença, depende do uso de máscara, depende da idade do indivíduo. Então, a gente sabe que crianças transmitem mais fácil, imunossuprimidos transmitem muito mais vírus do que um paciente imunocompetente. Então, tem várias questões que fazem. Agora, a questão da evolução para a forma grave, porque você teve a doença, mas você não evoluiu para a forma grave. Nós sabemos que existem fatores individuais de cada indivíduo que propiciam uma forma mais grave, porque nós sabemos que o COVID, ele mata, entre aspas, devido a uma reação inflamatória muito exacerbada e uma disfuncional. Então, o organismo ele tenta combater aquele vírus, ele não consegue, evolui para uma resposta inflamatória disfuncional que acaba por matando o indivíduo. Então, nós sabemos que... E muito rápido isso, muito doutora. rápido. Mas a vacinação reduziu, assim, estrondosamente essa evolução para formas graves. Nós estamos vendo na prática isso, tá? A despeito do aumento de casos, as UTIs estão tranquilas, tá? Tem bastante paciente internado nas enfermarias, mas não nas UTIs como a gente via antes, que nem eu acabei de falar, que nós vimos 3, 4 vezes a capacidade que nós tínhamos de pacientes graves num hospital, né? Doutora, a cura está nas pessoas que não desenvolvem a doença? Então, que nem eu falei, falei de erradicação, né? Existem vários fatores de erradicação viral. Você está falando de erradicação ou de cura individual? Por exemplo, eu vou pular de assunto agora e vou para o HIV, que também faz parte da nossa conversa. O HIV, primeiro, o governo federal hoje tem um programa maravilhoso de HIV, de pessoas que têm o HIV, as pessoas que são propensas a ter o HIV, que a senhora já vai falar o nome disso daí. E são pessoas, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela é soropositiva. Só que se ela faz o exame convencional de detecção de anticorpos, eu não sei como que chama, não aparece. Ela tem que fazer um exame mais específico, e aí nesse exame mais específico é detectado que ela tem o HIV. Mas no convencional não, porque diz que a carga viral dela é tão baixa, que nesses exames específicos, menos específicos, não pega. E essa pessoa, como a carga viral é tão baixa, dificilmente também ela transmite também, mas dificilmente ela transmite dentro, vamos supor, de uma relação sadia. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre isso. Sobre, primeiro, o programa do governo. É um programa maravilhoso que nós estávamos conversando e ninguém sabe, doutor. Eu sou um homem público, eu sou um vereador, eu não sabia disso que o governo federal oferece. Nós temos, né, aqui pelo Sistema Único de Saúde, um dos programas de combate ao HIV, um dos maiores do mundo, talvez o maior do mundo, né, em que o paciente, a pessoa, o indivíduo, tem o seu tratamento, a sua prevenção de forma totalmente gratuita, do começo ao fim, né? Então, hoje nós sabemos que os grupos de risco, quando eu falo em grupo de risco, eu gosto de enfatizar isso bem para as pessoas não gostam de falar que é preconceito. Não é preconceito, é um dado epidemiológico. Os grupos que têm mais incidência, ou seja, o que é incidência? Casos novos da doença do HIV no Brasil hoje são
os homens que fazem sexo com homens, que são os HSHs, os profissionais do sexo, os transgêneros e os casais sorodiscordantes. Esses são os principais grupos onde O que nós... seriam os casais sordiscordantes? Aquela pessoa que tem um relacionamento estável com alguém com HIV Ok. e que não tem HIV, né? Então, é um grupo de risco porque ela está exposta diuturnamente àquele vírus, né? Por mais que o paciente seja indetectável, é um grupo que merece atenção, né? E esses grupos, nós temos várias medidas que nós chamamos de prevenção combinada do governo federal e que se estende aos estados e municípios, em que tem diversas medidas e estratégias de prevenção e que o objetivo final é interrupção da epidemia do HIV que nós vivemos no Brasil. Entre elas, fornecimento de profilaxia pré-exposição, que é o PrEP, que é a truvada, que nada mais é que o antirretroviral que é utilizado para tratamento do paciente com HIV na forma de prevenção. Tá, então vamos lá. Esse daí, popularmente falando, é aquela pessoa que está nesses meios de pessoas mais vulneráveis. São esses grupos de risco. São os grupos ainda são não, elegíveis. Ainda não com HIV detectado. São elegíveis, exato. Ele é uma das condições, né, obrigatórias é você não ter o HIV. Tá, né? aí Então, tem esse programa que você previne através dos mesmos medicamentos que você poderia tomar depois como coquetel. Perfeito, que é o PrEP. É o PrEP, o nome desse é PrEP. Essa população, esses grupos de risco também são elegíveis e devem ser testados a cada 3 meses contra várias DSTs. E você tem que tratar oportunamente uma DST. Por que isso é importante para o HIV? Porque ter uma DST facilita a entrada do HIV. Então, se ele tem sífilis, facilita. Então, ter sífilis facilita a entrada do HIV. Ter uma clamídia facilita, gonorreia... Quando a senhora fala facilita, é porque quem tem tem HIV? Não, porque se você tem uma doença venérea, uma doença na mucosa, isso vai inflamar a mucosa. Isso vai deixar ela com a sua barreira cutânea mais enfraquecida. Então, isso vai facilitar a entrada do HIV. Entendi. Se o HIV estiver por ali, né? Porque, que nem eu falo, não é sempre meus casais sorodiscordantes, mas como que ele tem ou não tem? Não é que você vai ter relação sexual com o paciente HIV e você vai pegar. Não é 100%, nada é 100%, né? Mas, então, se você tem uma DST, aumenta a chance de você adquirir o HIV se aquele parceiro ou parceira tiver. Outras estratégias... fornecimento de camisinhas, de lubrificantes, campanhas de conscientização dessas populações de risco. Por que o lubrificante é importante, doutora? Porque o lubrificante, ele permite que aquela lubrificação da mucosa se mantenha, e a lubrificação da mucosa é importante na proteção de barreira. Que aí o que acontece? Ele evita aquela formação de microtraumas que ocorrem durante a relação sexual, especialmente anal. Muitas vezes não visto, né? Especialmente anal, porque a relação anal receptiva, em termos de de probabilidade, é a relação que mais tem chance de aquisição de HIV. Então, o anal receptivo, né? Quando o pênis machuca e o ânus machuca. Quando a pessoa que está recebendo o ato, né, o anal receptivo, não tem HIV e quem está inserindo tem. Então, essa pessoa que está recebendo, dentre todos os tipos de relação, é a que está mais suscetível a adquirir o HIV. Tá? Então, tem várias estratégias que a gente usa hoje. O PrEP está super disseminado, tem vários pacientes usando e o objetivo final é a interrupção da epidemia do HIV. Muitas pessoas me falam assim, eu sou contra o PrEP porque isso vai estimular o sexo desprotegido. Não vai. E não desestimula. Porque a pessoa que não usa camisinha, ela não usa com ou sem PrEP. Entendeu? E a gente tem que parar com esse preconceito com a pessoa que tem HIV. Né? Eu brinco que basta uma relação desprotegida com uma pessoa que você não conhece... E não precisa... E, às vezes você conhece, mas quantas pessoas que fazem o seguinte... Vamos fazer uma sorologia antes de ter relação sexual? Ninguém faz isso, né? Ninguém faz. Eu tenho casos cabeludos no consultório, assim, né? Mas é coisa corriqueira. Da mulher casar, primeiro marido, primeiro parceiro, tem um filho, depois de 10 anos tem o segundo filho, descobre que está com HIV... Da onde veio o HIV, o marido tem HIV desde que ela casou e não contou para ela.
Então, são histórias que eu posso ficar a noite inteira contando, que é isso. Não existem uns grupos de risco de maior incidência, mas isso não exime as outras pessoas, os heterossexuais, as mulheres que não são HSH, né, as lésbicas, a se protegerem. Todo mundo tem que se proteger, todo mundo tem que pensar nisso, né? E ao invés da gente afastar com o preconceito, é trazer, é acolher, né? Então, a primeira coisa que eu falo com um paciente com HIV que chega chorando no meu consultório é: calma, você vai ter uma vida normal e você vai poder ter filhos. Eu estava falando até agora com um colega meu sobre isso, né? Eu posso ter HIV, ter um filho sem HIV? Você vai ter. Com o programa que nós temos hoje aqui no Brasil, isso é perfeitamente possível. Verdade, E doutora. acontece todos os dias, né? Uma outra pergunta, doutora, antes os coquetéis utilizados para o combate ao HIV, eles, assim, o combate ao HIV, é isso? Isso, combate Tá. ao HIV. Eles destruíam a pessoa. Então, muitos escolhiam morrer do que tomar. E hoje são tudo mais tranquilo, né? Hoje nós chamamos o remédio famoso, né, coquetel, que não é mais coquetel, né, de TARV, tratamento antirretroviral de alta eficácia. Então, a gente dá, hoje no programa, no PCDT do HIV, são 3 medicações Só 3? em 2 comprimidos. Mas antes você tomava 20 comprimidos. São 2 comprimidos por dia que o paciente tem que tomar. Em 10, 15 dias ele já está indetectável, vida normal. Caramba. E ele estando indetectável, a chance dele passar também é baixa. É 0. É intransmissível. Caramba, a gente não sabia disso. A gente fala que, a OMS fala I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Então, o paciente indetectável, ele não transmite. Em 3 meses, isso? Em 15 dias. Tem paciente que fica indetectável em 15 dias. Alguns demoram mais, 3 meses, 4 meses, depende. Características individuais, carga viral, tem uma série de fatores. Mas eu já vi um paciente indetectar em 15 dias. E esse remédio é fornecido pela farmácia popular? Não, ele é fornecido de forma gratuita pelos DSTAs, pelo SAMI, pelos CRTs, mediante uma prescrição médica e um formulário que o infectologista geralmente faz, né? E, claro, mediante o diagnóstico de HIV confirmado. Doutora, nós vamos caminhando para o final do nosso DiniCast, e eu acho esse papo muito legal para que a gente possa ter conhecimento, mesmo sendo uma conversa um pouco pesada, mas isso que você nos traz, muita gente que está nos acompanhando está com o coração mais quentinho. A última conversa, situação que eu vou colocar para você é uma situação que a gente está vendo no nosso dia a dia, que é aumento significativo dos casos de sífilis. Isso confere? Sim, a sífilis tem aumentado muito nos últimos anos, né? Por causa da questão do sexo desprotegido, né? Então, também, a mesma coisa. Também, né? Então, a gente teve o advento do HIV, e quem viu HIV, quem viu AIDS, ficou, né? Todo mundo ficou muito assustado com aquilo, teve toda uma movimentação no sentido do sexo seguro, uso de camisinha e tal. E é o que está acontecendo. Os jovens entre 18 e 25 anos, que é a faixa etária com a maior proporção de casos novos de sífilis, não estão se protegendo. É o mesmo raciocínio da vacina, né? Como eles não veem mais pessoas morrendo de HIV, pessoas morrendo de outras doenças venéreas, eles acham que não precisam se proteger. Então, isso aumenta muito o caso de sífilis, e a gente tem visto isso na prática, né? Sífilis tem cura? Então, problema da sífilis. Qual que é o problema da sífilis? É uma doença bacteriana que não tem vacina. E uma vez que você pega, não confere imunidade permanente. Então, você pode pegar quantas vezes você quiser e puder pegar sífilis. Né? Esse é o problema da sífilis. E a pessoa pode pegar, entre aspas, adquirir a sífilis, não ter sintomas, entrar numa fase de sífilis latente e continuar transmitindo. Meu Deus. Né? Então, a testagem nesses casos é muito importante. Você se testar. Se você tem relações desprotegidas de forma frequente, especialmente com parceiros ou parceiras diferentes, você tem que se testar pelo menos a 3 meses, 6 meses contra todas as DSTs e tratar de forma oportuna, inclusive o parceiro.
Doutora, suas considerações finais, dá um recado para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a situação da vacina, sobre a situação da Covid, sobre o negacionismo, sobre o acreditar na ciência. Qual que é o recado que a senhora deixa para a gente? O recado que eu deixo é o seguinte, as pessoas precisam parar de achar que a ciência, que o cientista especialmente, tem alguma vertente política. Nós podemos até ter as nossas preferências, mas a ciência é sempre soberana. Opinião de especialista é nível de evidência 5. O cientista ele se baseia em estudos robustos, randomizados, duplo cego, multicêntrico. É isso. O cientista tem que pegar a evidência classe 1. E a ciência está aí desde sempre para auxiliar a população no sentido de melhor qualidade de vida e mais longevidade. A vacina é uma das maiores conquistas, eu diria que é a maior conquista da ciência. Né? Nós vivemos hoje 100 anos, 110, até vi na revista Science que o brasileiro de 150 anos já nasceu, né? Isso foi graças, com certeza, à vacinação, né? Antigamente a gente via pessoas morrerem de doenças perfeitamente tratáveis com 40, 50 anos. Hoje nós não vemos mais isso, né? Então a ciência tem que ser respeitada como uma entidade independente, como algo que não se mistura e não se influencia, né? E, principalmente, assim, é isso. Eu acho que é isso que eu queria falar. Em relação à vacinação, quando a pessoa se nega a se vacinar, ela não está só comprometendo ela e os entes queridos, é toda uma sociedade. Então, viver em sociedade tem os seus ônus e tem os seus bônus, né? Então, um dos ônus você precisa tomar algumas atitudes pensando no próximo. E vacinar é uma delas. Doutora, muito obrigado. As suas redes sociais, Sim. que já está passando aqui embaixo, tá, doutora? Já está passando? Já está passando aqui embaixo. Bom, quem te quiser conversar mais um pouquinho, tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Eu tenho uma página no Instagram, doutora Naima Fontana, né? DRANAIHMA Fontana. Então, me coloco à disposição, quem quiser conversar, manda mensagem no direct. Né? Eu sempre gosto de conversar com o público para a gente poder trocar figurinha. Acabo aprendendo muito, todos os dias, com as pessoas, com os pacientes, com as perguntas muito pertinentes sempre da população. O importante é sempre estudar, procurar fontes seguras e não cair nas fake news aí, que tá fácil, né, muito ultimamente. Fácil. Doutora, muito obrigado. E mais uma vez, publicamente, obrigado pelo que você fez pela minha família. Imagina, e obrigado pelo que você faz pela família de muitas pessoas que tiveram a tristeza que nós passamos, né? Esperando um telefonema de madrugada, sábado, domingo, sem saber o que poderia acontecer. E você fez muito mais do que a ciência ela te deu. Você fez o papel de médica, de parceira, de amiga, de irmã e de mãe. Obrigado por tudo. Obrigada a você. E mais uma vez a gente vai encerrando o nosso Dinicast, mostrando que nós estamos conversando sobre temas altamente polêmicos, muitas vezes longe do nosso alcance de conhecimento, e essas ações, essas conversas, esses papos, eles servem para que a gente possa nos proteger um pouco mais, saber um pouco mais. A medicina é com a medicina, a ciência é com a ciência, a política ela deve fazer a sua parte, mas sempre de forma positiva, sempre sem usar o sofrimento, sem usar esse trabalho todo que a medicina e a ciência vêm fazendo conjuntamente para likes, para curtidas e para levar a população, aí grande parte, muitas vezes, a fake news. Até a próxima.